A geometria, denominada euclidiana, é uma fundamentação matemática essencial para a física, fornecendo uma linguagem para descrever o espaço e o movimento. Juntas, geometria e física formam uma poderosa combinação para entender o mundo ao nosso redor. Prepare-se para entrar em um mundo onde a matemática e a realidade se encontram. Neste vídeo, vamos ver a conexão entre a geometria e a física. A geometria, com suas linhas, ângulos e figuras, fornece a linguagem perfeita para descrever o espaço e o movimento. Já a física, com suas leis e princípios, nos ajuda a entender como a natureza funciona. Juntas, a geometria e a física formam uma poderosa combinação que nos permite compreender o movimento dos objetos e como o mecanismo das coisas afeta a nossa vida. Então vamos ao vídeo. O cientista e filósofo italiano, Galileo Galilei, um dos fundadores da ciência moderna, defendia o papel crucial que a matemática desempenha na descrição da natureza. Motivado pelo desejo de explorar a grande máquina que o cercava e pela qual fazemos parte, fez de Galileu um dos maiores expoentes na história da física. Para descrevermos e explicarmos o movimento da matéria, se faz necessário o uso de um sistema rigoroso e lógico, que rege a dinâmica da matéria. Mas como basicamente surgiu a geometria? Historicamente, a matemática surgiu de necessidades básicas, em especial da necessidade econômica de contabilizar diversos tipos de objetos. De forma semelhante, a origem da geometria está intimamente ligada à necessidade de melhorar o sistema de arrecadação de impostos de áreas rurais. O Antigo Egito foi o pioneiro no desenvolvimento da disciplina. A geometria primitiva era uma coleção de princípios empiricamente descobertos em matéria de comprimentos, áreas e ângulos que foram desenvolvidos para satisfazer alguma necessidade prática em agricultura, construção, astronomia, entre outros. Egito, China, Mesopotâmia e Grécia foram as regiões que produziram muitas técnicas, sendo a última a que mais desenvolveu, seguindo princípios racionais e teóricos. A denominada geometria euclidiana é um sistema matemático baseado em axiomas, preparadas por Euclides. Para que possamos destrinchar as bases dessa geometria dita como padrão, se faz necessário contextualizá-la na história. Euclides nasceu na Síria, por volta de 330 a.C. Foi à Grécia e estudou matemática, sendo frequentador do Centro Intelectual de Atenas, a Academia de Platão, na época, um dos filósofos mais influentes. A pedido do faraó, Ptolomeu, tornou-se professor integrante da Biblioteca de Alexandria, um dos centros intelectuais mais prestigiados da antiguidade. Euclides teve acesso a muitos registros dos trabalhos de antepassados e procurou condensar num sistema rigoroso e lógico toda a geometria, se não, a matemática, até então desenvolvida. Mas como é esse sistema? Essencialmente, axiomas são proposições dadas como verdades, sendo a base para a demonstração de teoremas e outras propriedades. Outro conceito primordial é o de postulado, proposições dadas como verdades sem a necessidade de prova. Os postulados de Euclides são os princípios fundamentais que formam a base da geometria euclidiana, apresentados por Euclides em sua obra Os Elementos. São 5 postulados, e são os seguintes: 1. Postulado da reta. Por 2 pontos distintos, passa uma única reta. Este postulado afirma que, dados 2 pontos no plano, existe uma e somente uma reta que pode ser desenhada conectando-os. 2. É possível estender uma reta finita e continuamente, em ambas as direções. 3. Dado um segmento de reta, é possível descrever um círculo com centro em uma das extremidades, e raio igual ao comprimento do segmento. 4. Todos os ângulos retos são iguais entre si. O 5º postulado de Euclides, também conhecido como postulado das paralelas, que culminou no nascimento de outros tipos de geometria, afirma que, se uma reta intercepta duas outras retas, formando ângulos internos, que somam menos de 180 graus, então as duas, se prolongadas, se encontrarão. Após esta contextualização histórica, vejamos duas ferramentas dessa área, na física: vetores e ângulos. Vetores desempenham um papel crucial na física, já que muitos fenômenos e grandezas físicas são melhor representados como vetores, devido à necessidade de descrever não apenas a magnitude ou intensidade, mas também a direção. Deslocamento representa a mudança de posição de um corpo,
sendo um vetor que conecta a posição inicial à posição final. As grandezas vetoriais possuem intensidade, direção e sentido, como força e velocidade, enquanto que grandezas escalares possuem apenas intensidade, como temperatura. Campos vetoriais descrevem grandezas, onde cada ponto do espaço é associado a um vetor. Por exemplo, campo elétrico representa a força elétrica por unidade de carga. Campo magnético está associado às forças magnéticas em cargas em movimento. Outra ferramenta são os ângulos, que possuem papel fundamental na geometria física, interconectando princípios. Um ângulo é a inclinação formada por duas retas ou planos que se encontram. Eles variam em inclinação, recebendo nomes específicos tais como agudos, menores que 90 graus, retos, iguais a 90 graus, obtusos, maiores que 90 graus, rasos, iguais a 180 graus, e reflexos, maiores que 180 graus. Uma das propriedades mais conhecidas é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que devem resultar em 180 graus. As aplicações mais extensivas vão desde construção de escadas, arquitetura, a GPS. A análise iniciante de algo primordial da natureza, como o espaço, utilizando a geometria euclidiana, nos fornece uma base para progredirmos na compreensão das relações fundamentais entre forma, movimento e estrutura. A geometria euclidiana é, desde um palco onde os eventos físicos ocorrem, até um ramo da matemática que nos ajuda a modelar fenômenos físicos simples, como trajetórias retilíneas, forças equilibradas e volumes regulares. Contudo, a dinâmica da natureza raramente se restringe a essas descrições lineares. Numa análise mais profunda, vemos que a física frequentemente se apoia em geometrias mais abrangentes, onde as curvas imperam, como nas órbitas dos planetas, nas ondas de luz e até nas curvas da realidade. Mas isto ficará para um próximo vídeo. Você assistiu ao FIPESIX.